Eu sou a Simone Miranda. Eu sou Renata Borja. Sou Cida Lopes. E eu sou Renata Moreira. E nós somos o Quarteto Psi. Você acredita em tudo que você pensa? Você acredita em tudo que você pensa? Como é que é isso? Será que tudo o que nós pensamos é verdade? Se... Pois é, deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu comigo, que foi muito engraçada e que vai muito ao encontro da sua pergunta, tá? Gente, um dia tô eu lá em casa, de boa, começo a ouvir uns barulhos, né? Chego na varanda, 2 pássaros, um pássaro grande e um pequenininho. Na hora que eu bati o olho, gente, eu pensei assim, ai, mamãe, o filhinho, que dó, né? O filhinho morto lá na varanda, todo ensanguentado. Na hora, gente, me deu uma tristeza de falar assim, ai, coitadinha dessa mamãe, perdeu o filhinho. Eu tenho meio gastura, sabe, de bichinho assim. Chamei a Maria, falei, Maria, minha filha, me ajuda a catar aqui. O que ela fez? Pegou o passarinho menor, vamos pôr numa caixinha, vamos ver o que a gente vai fazer. E o passarinho, gente, a mamãe, ela se debatia no vidro da varanda e não conseguia sair. A gente até tentou dar um pezinho para ela, assim, dar um impulso para ela poder sair, ela nada, presa ali no vidro. Meu pensamento, tá num estresse danado, coitadinha, né? Perdeu o filho, agora vão dar um tempinho para ela. Lógico, hoje tirei foto, coloquei no meu Instagram, deu um tempinho, quando a gente volta lá, a mamãe tinha ido embora. Gente, quando eu ponho essa foto no Instagram, um amigo vira e fala assim, Simone, tem nada de mamãe passarinho aí, não? Isso é um gavião de coleira. Como assim? O que é gavião de coleira? Eu não entendo nada de pássaro. Era um predador, gente. Era um predador que matou o outro e nós acabamos com a farra dele. Agora, pensa bem, tá? Minha tristeza. Mamãe, filhinha, tadinha daquela mamãe. Fez funeral e tudo. Não, quase sofri, né? Assim, chorei, fiz funeral. Lógico que teve funeral do bebê, que não era bebê de jeito nenhum. Agora, pensa numa coisa. Se esse amigo não tivesse me dado a informação correta, qual história que eu ia estar contando para vocês hoje, gente? Se eu faço isso, se nós fazemos isso com situações reais, imagina o que a gente não é capaz de fazer com as nossas emoções. Então, antes da gente continuar esse papo, olha que legal. Cida, se fosse você vendo essa cena do passarinho com o filhotinho, o que você ia ter pensado? Respira antes de Não, falar. Assim. Automático, pensamento automático. O que viria imediatamente na sua mente? Eu não sei se eu ia pensar na mãe. Assim, se era mãe e filho. Mas, a princípio, por o passarinho ter morrido, eu acho que eu ia ficar com dó. Eu não sei o que eu ia sentir pela mãe, mas, né, pela passarinho. E qual seria o seu mãe? pensamento? Você está falando do seu sentimento de dó. E o pensamento? O que viria na sua mente automaticamente? Morreu. E você, Borja, o que você ia pensar? Ai, que dó, tadinho. Ai, que dó. Eu ia pensar igual a Simone. Meu Deus, a mãe morreu, passarinho. Ela deve estar arrasada. Gente, muitas vezes os nossos pensamentos são automáticos. Eles vêm na nossa mente. E quando eles vêm, a nossa tendência é acreditar naquilo que a gente pensa. Por quê? Porque nós precisamos de nos orientar. E às vezes a gente nos orienta pelos nossos pensamentos. E a gente tem um viés confirmatório, né, Rê? A gente tem um viés confirmatório, que o viés confirmatório é assim. Quem aqui quer estar errado? Alguém quer estar errado? Não, a gente não quer estar errado, a gente quer estar certo. Então, se eu penso, o que eu penso é uma verdade e é certo para mim. E essa é a tendência nossa. O viés confirmatório eu pego todas as evidências que tem para poder confirmar aquela tese que eu criei. Né? Mas eu acho que tem uma coisa... Eu sempre falo, eu sempre trago a questão da educação. Nós não fomos ensinados a pensar. Isso é o tipo da pergunta, assim, você acredita em tudo que você pensa? Nós estamos fazendo essa pergunta agora. Talvez vocês que estão aqui assistindo, nunca vocês talvez se fizeram essa pergunta. Então, a criança não é ensinado para ela o que é que você está pensando, o que é que você está imaginando, o que é que você quer. Então, é colocado como verdade absoluta. Então, é lógico que a gente cresce acreditando que tudo que a gente pensa é verdade. E a criança também não é ensinada a questionar. A gente não ensina as crianças a questionar.
Quantas vezes os pais ou outras pessoas invalidam as emoções das crianças? Quantas vezes eles dizem, não, mas isso não é motivo para aquilo, isso não é motivo para chorar, isso não é motivo para ficar estressado. Você está muito estressada à toa. E aí não deixa a criança entender direito aquilo que está acontecendo com ela. E ela, às vezes, compreende que aquilo que ela está pensando é errado, ou é problema, ou que aquela situação... Ela faz uma interpretação sobre aquela situação específica e ela não foi ensinada a questionar se aquela interpretação é uma interpretação correta. Mas sabe o que eu penso, Borja? Olha só, o pensamento é invisível. O comportamento todo mundo vê. A criança chegou, vamos pensar no casal, tá? Vou puxar a sardinha pro meu lado. Puxa lá. Então a esposa chegou batendo porta. Bateu porta, tá todo mundo vendo. Uhum. E a expressão da emoção é visível também, com raiva, franzindo a sobrancelha, falando alto. O que é visível, a gente tende a entender que aquilo que é visível existe. Uhum. E muitas vezes o pensamento é invisível. O que estava passando pela cabeça dela? Ninguém vê. E o que ninguém vê pode trazer uma tendência, que é o que você está trazendo, assim, se está ali invisível dentro de mim, então aquilo ali é a única possibilidade. Porque na hora que a gente coloca o pensamento para fora, a Simone colocou o pensamento dela para fora no Instagram. Ela falou o que ela estava pensando. Aí eu e tive ela a oportunidade de receber um feedback e questionar se aquilo que você estava pensando era Mas porque você você foi fala da questionada. porta, né? Não. Porque você foi questionado, senão Sim. você ia acreditar. Não, e o nosso cérebro, ele arquiva Sim. o que eu percebo, né? Lógico. Quando você comentou do bater na porta, bateu a porta, né? E aí imagina lá, meu marido chegou à porta, bater na porta, o que significa isso pra mim? Ele tá com raiva, ele tá bravo, de onde vem isso? E aí, gente, por que a gente pensa como a gente pensa? Qual que é o condicionamento que a gente vai Eu já sei o que recebendo? esse dia vai falar. Educação, gente. Educação. Não, ô gente, olha, pensa uma coisa, vocês que estão me escutando. Eu acho que isso que a gente está conversando, nós estamos dando assim um tesouro para vocês. É verdade. Por quê? Porque todas as brigas, tanto internacionais como domésticas, vêm disso. Pensa nas brigas que nós vivenciamos na nossa relação com parceria, filho, mãe, qualquer pessoa. A briga vem de onde? É sempre alguém tentando convencer o outro, a outra pessoa, que o que ela está pensando, o que ela está acreditando, o que ela acha é verdade. E isso vale, assim, as consequências vão depender do poder que a gente tem. Então, se eu tenho poder e você não pensa igual a mim, eu te descarto, eu te mato, eu te prendo. Se é dentro de casa, eu te ponho de castigo, eu paro de conversar com você. Então, o que é que eu estou querendo falar? Que esse é o nosso ponto de partida. A partir do momento que a gente descobre, peraí, então nem tudo que eu penso é verdade, já muda a relação. Porque se o que eu penso pode ser, está distorcido dentro de todas essas coisas que nós estamos pensando, e o que eu penso também pode ser verdade, então como que a gente tem que pensar sobre tudo que a gente pensa? Uhum. Isso, olha, pergunta filosófica, tá? Tô levando o nível da história. Como que a gente tem que pensar, gente, a partir de hoje? Olha o tesouro que eu estou entregando para vocês. Tudo tá que vier na nossa mesmo, cabeça. Viu? Porque isso a gente faz no nosso processo terapêutico. Sim. Sabe como que eu tenho explicado isso, gente, para os meus pacientes? Imagina que eu tenho uma tinta ali na minha cabeça, era como se meu cérebro tivesse uma tinta azul, tá? Tudo que eu vou jogar, o resultado desse produto vai ser azul. Vai sair tudo azul. Qualquer coisa que eu jogar aqui dentro vai sair azul. E aí é a oportunidade que a gente tem de falar assim, olha, tá saindo azul, porque eu entendo que isso aqui é azul. Mas será que é azul mesmo? Sim. Porque uma vez que eu tenho conhecimento de que eu acredito no meu pensamento em função de um histórico, eu posso partir do princípio de que agora eu estou vendo azul, mas será que é azul? E esse é o ponto para a mudança. A nossa questão é muito interessante quando a gente pensa que os nossos pensamentos estão refletindo coisas mais internas. Sim. Que tem relação com as nossas crenças internas. Então, a forma como eu vejo o mundo é a forma como meus esquemas estão
vendo o mundo. Então, se eu tenho um óculos de cor azul, um pouco disso aí, e eu vejo um limão amarelo... Ele é azul. Ele vira verde, né? Porque o azul misturado com o amarelo, ele vai virar verde. E aí eu começo a achar, não, mas o limão é verde, gente. E aí eu vou dizer para todo mundo, não, o limão que eu tô vendo, ele é verde sim. E a pessoa vai falar, não, esse limão não é verde, esse limão é amarelo. Não, o meu limão é verde. Porque eu tô com um esquema azul que me faz ver o limão verde. Então, o que a gente apresenta, a forma como os nossos pensamentos eles se apresentam no mundo tem relação com as nossas percepções mais internas que foram construídas ao longo da vida. Aí Cida vai falar mesmo na né? educação. Que aí isso. Aí Cida tem razão. Bem, eu sempre tenho razão. É porque é isso, né, gente? Assim, é bonito, é feio, é bom, né? É grande ou pequeno. Até o gosto, gente. Até Sim. o gosto a gente aprende. Sim. Né? Ali, minha mãe fez um bolo de chocolate. Nossa, bolo de chocolate é gostoso. Por quê? Porque você aprendeu. Meu sobrinho, ele não toma refrigerante. Que ele acha horrível, porque ele aprendeu. Ele aprendeu isso. Então, olha como é que a gente vai lá na infância aprendendo muita coisa boa, né? Muita Sim, coisa que ajuda a sim. gente. Mas a gente, junto com isso, aprende muita coisa que Sim. atrapalha, né? E se a gente pensar, por que a gente pensa? A gente pensa para interpretar o que está acontecendo ao nosso redor. Então, a gente precisa da cognição para a gente poder sobreviver e interpretar o que está acontecendo. O problema é quando a gente acredita no que a gente Sim. pensa sem questionar. Porque vamos entender que a gente está interpretando o tempo todo. O nosso cérebro não consegue interpretar todas as coisas. Então, ele vai interpretar aquilo, como a Borja disse, que os esqueminhas já determinaram do tom. Então, se eu tenho uma lente azul, a minha tendência é olhar para esse cenário azul e interpretar com mais atenção. É a atenção seletiva. Agora, se eu tenho uma lente amarela, a minha tendência é interpretar o azul de forma distorcida. E aí, eu acho que é legal a gente falar sobre a distorção do pensamento. Sim. Porque o pensamento que a gente pode acreditar é o pensamento que a gente tem evidência. E esse pensamento cai em armadilhas. Então, vamos pensar que a nossa mente ela tem um monte de armadilhas. As armadilhas cognitivas, que é a armadilha do catastrofismo, que é a armadilha da leitura mental, que é a armadilha de pular conclusão, Tudo ou nada. que é a armadilha do tudo ou nada, que muitas vezes são pensamentos distorcidos que vão nos atrapalhar. Então vamos colocar aí, Vamos. vamos aproveitar essa daí, porque você gosta muito da questão dos casais, eu vou entrar um pouquinho deles, porque a leitura mental é um erro de pensamento, que é uma distorção, que você acha assim, não, eu conheço tanto essa pessoa, já estou casada há 20 anos, eu sei tudo que ele pensa. Então, ele está pensando isso diante dessa situação. E você tem certeza que ele está pensando isso. Aí você fala para todo mundo, porque ele pensa assim. E aí, de repente, se você vai perguntar para ele, ele pensa exatamente o contrário do que aquilo que você está achando que o outro pensa, porque você conhece o outro há muito tempo. Então, esse erro de leitura mental é um erro muito complexo, que é o que gera grandes conflitos conjugais, Muitos conflitos. mas conflitos também relacionais, no trabalho, com os filhos. Não, é meu filho, eu sei, ele está pensando isso. Ele está fazendo isso para me provocar de propósito, porque ele está querendo me provocar. Eu tenho certeza. Né? Eu tenho certeza. Está querendo me provocar. Isso é leitura mental, ele quer me eu provocar. acho que é uma coisa que eu acho interessante dentro disso tudo que a gente está falando, né, assim, porque nós estamos, né, como profissionais, a gente tem uma teoria e a gente conversa e essa teoria já está na nossa cabeça. Para quem está escutando, eu não sei se está tão claro para vocês, né, porque a gente vai julgando um monte de coisa. Qual que é o resumão? Qual que é o nosso ponto de partida? Então, eu acho que a primeira coisa, pensar, na hora que vier um pensamento na cabeça de vocês, gente, pensar assim, espera aí, deixa eu ver se o que eu estou pensando tem coisas que validam, se eu tenho prova que isso aqui é verdade. Deixa eu ver se o que eu estou pensando pode ser alguma coisa de interpretação minha. Como que nós vamos verificar se o que eu estou pensando é verdade ou mentira, gente? Verificando. E não só por algumas coisas que a gente vê, porque é esse olhar, né, que nós estamos falando aqui de lentes,
Essas tal de lentes é a forma que eu vejo o mundo. Então pensa, gente, nós não temos nenhuma lente só não. Nós temos uma loja de lentes. Então tem uma loja que é uma lente que a gente enxerga tudo grande demais. Vocês conhecem pessoas, quer dizer, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Vocês conhecem amigos que, assim, tudo que acontece com essa pessoa é culpa do outro? Claro. Eu acho que é bom vocês conhecerem, senão pode ser vocês, tá? Claro. Vocês conhecem, gente, pessoas que tudo que acontece com ela é culpa dela? Qual é a primeira frase que vem na cabeça quando escuta assim, Cida? O que vem na minha cabeça? O que eu fiz? O que eu fiz? Então, ó, vou fazer um exemplo bem... Personalização, Sim, isso. Personalização. Tira os nomes para ficar claro pro povo. Então, olha, gente, presta atenção. Estamos nós 4 e você também, tá? Aqui do nosso lado. Então, nós estamos aqui numa mesa, tomando cerveja. Infelizmente, não é isso que nós estamos tomando, não, mas pode ser a próxima. Aí, ó, passa uma pessoa aqui do nosso lado que conhece todo mundo. Não cumprimenta ninguém. O que vocês acham que essa pessoa que acha que tudo é culpa do outro, o que você acha que vai pensar? O que eu fiz? Não, que é Não, culpa que é do culpa do outro. outro. Tá. Ele é amigo e não cumprimentou. O que vai passar na cabeça dele? Tá. Culpa do outro? Ele acha que ele é melhor do que eu. Que finge Quem ter, ele que pensa que é. modeletar. Quem ele Ele- pensa que é? Ele tá achando que ele é melhor. Qual a emoção que vai ter? Raiva. Raiva. O que pode fazer? Que tipo de comportamento e reação? Vai deletar da rede Vai social. deletar, ou se não vai vai atrás, visitar, ou vai bater. vai Não é isso que a atrás. gente vê em Aham. trânsito, gente. Tem laboratório maior do que o tal do trânsito. Tem que pegar porque o outro me passou na minha frente, se ele acha Não que eu sou palhaço. pode. Então, pronto. Agora, a outra lá, que acha que tudo que acontece é culpa dela. O que ela vai pensar na hora que passar a amiga aqui, ó, do ladinho e não cumprimentar? Essa é a resposta. Essa é. Ai, meu que Deus, eu o que eu fiz? É isso, Acho que você tem excelente, hein, Tô achando- Cici? não, tá Tô igual. achando. Qual Ela que é falou, a eu tô- emoção? Qual que é a emoção que essa pessoa vai ter? Qual que é o Tristeza. sentimento? Tristeza, culpa. Meu Deus, o Culpa. que eu fiz? Será que eu prometi alguma coisa? Deixa eu ver a última conversa. O que eu Ansiedade. deixei? Ansiedade. Que tipo de reação que pode ter? Vai atrás da pessoa, já pede desculpa. Não tem gente que já chega perto da gente, antes de falar qualquer coisa, já pede desculpa? Ai, você desculpa. A gente tá devendo essa pessoa, ela pede desculpa. Olha, desculpa, você poderia me pagar, que é dinheiro, que você me falou que ia pagar 6 meses atrás? Você sabe disso, né? E aí nós que estamos todos aqui equilibrados, inclusive, você, o que nós vamos pensar? Diante da pessoa que passou do nosso lado e não cumprimentou. Não viu. Não viu, foi no Deve estar preocupado com banheiro. alguma outra coisa. Vamos continuar a nossa Não tem vida, uma vamos emoção aproveitar a desagradável. nossa noite. Na hora que passar aqui, ô cego, você não tá vendo aqui, gente, não. Ou eu ligo para outro dia, para essa pessoa no outro Passou dia. por mim. Acabou, né? acabou. O que eu tô querendo falar para vocês, gente? A situação é a mesma. Todo mundo estava no mesmo lugar, todo mundo vivenciou a mesma coisa. Por que que nós temos reações diferentes diante de uma mesma situação? São essas lentes que nós temos, que interpreta e fala, é isso que está acontecendo, é por isso que ele está fazendo, é isso. E a gente acredita nisso como verdade absoluta. Então, Ô, Cida, isso que as meninas estão falando... Deixa eu só te interromper Agora, rapidinho. são várias lentes, tá, gente? Nós temos uma loja. O seu livrinho, loja. deixa eu interromper Ótimo, aqui. vamos fazer. Porque o livrinho da Cida, aquele que ela fala dos erros de pensamento, é legal, Cida, Sim. porque né, isso ajuda muito as pessoas a entenderem, as crianças a entenderem aquele seu livrinho. Eu acho que é uma graça, Fala porque o nome, Cida, para as pessoas saberem. Nisso que a gente está conversando, gente, eu tenho 2 livros. Quem pensa seus males espanta, que é em cima disso, assim, como que eu vou começar a pensar sobre as coisas que passam na nossa cabeça, na minha cabeça, porque isso é tão libertador, gente. Mas é tão libertador porque eu deixo de ser escrava do meu pensamento. E, ao mesmo tempo, eu tiro o poder do outro também, porque se eu tenho pensamento que pode estar distorcido, errado, exagerado, a outra pessoa também pode. Então, por que que eu vou
eu tiro o poder da outra pessoa de me transformar num super-herói ou num pano de chão. Por que a outra pessoa também não pode estar com um pensamento distorcido dentro da ideia que ele cria? E nas redes Olha sociais? o tanto que isso facilita para os casais, gente. Não é, Renata? E vamos E falar, redes então, sociais? então vamos pensar o que a gente pode fazer com isso tudo que a Sidoca está ensinando, né? Porque ela está aqui dando uma aula de pensamento, né? Se a gente... Você identifica o problema, né? E fazer o que com isso? E sabe uma dica boa que eu dou sempre para os casais? Tem um teste que eu faço com eles, uma avaliação que é assim: o que você acha que a sua esposa está pensando sobre isso que você está dizendo? Aí ele anota no papelzinho: eu acho que ela está pensando que eu não gosto dela, ou ela está pensando. E ela também anota. E a gente faz a prova. Sim. Nunca dá, né, Rê? Nunca dá. Gente, Nunca e sabe dá. o que eu acho mais incrível? Que a Borja estava falando, casados há 20 anos, há 30 anos, não necessariamente sabe o que o Nunca outro dá. pensa. Sim. E o nosso pensamento muda com a nossa maturidade. Às vezes a gente pensava de um jeito, Sim. o pensamento ele é flexível, ele pode mudar. Apesar da gente achar que quando a gente pensa, aquilo é verdade absoluta. Sim. Mas ele é flexível. E uma coisa que a gente pode fazer é investigar se aquilo que a gente pensa Sim. tem ou não evidência, buscar as provas. Então, muitas vezes na relação conjugal, quando a gente tem, às vezes, um pensamento que está divergente, sabe uma pergunta ótima que a gente tem para fazer? Você está me olhando com essa cara, Borja, o que está passando pela sua cabeça? O que você está pensando? E mais, eu estou pensando isso, que às vezes vai ser diferente do que eu gostaria de ouvir. O que você quer, né? Que às vezes eu queria ouvir uma coisa e ela está pensando outra. Ou o que você quer, o que você precisa, porque às vezes as pessoas não refletem o que o outro quer e o que o outro precisa. E aí, Borja, a gente vai numa coisa que eu acho que é linda quando a gente fala de pensamento e comunicação. Será que pra gente ter uma boa relação, sai daquilo que a Cida falou das brigas, será que pra gente ter uma boa relação, vale mais eu ter a razão naquilo que eu penso ou eu buscar entender o que aquela outra pessoa que é importante pra mim pensa sobre aquilo? Ser feliz ou ter razão? Ser feliz ou ter razão? Essa acho que daí... vale pra próxima, hein? Essa daí... Sobre isso? Sim. Vamos. Essa daí foi um tema que eu já escrevi uma vez sobre isso, sobre que a gente tem uma tendência a querer ter razão em tudo. Sim. Então, você tem que escolher. E se a gente tá feliz é na conexão, será que vale mais a pena eu impor o meu pensamento ou entender como o outro pensa? Agora, assim, é tão respeitoso isso, né? É tão respeitoso quando você vira pro outro e fala assim: olha, eu tô tendo a impressão que você tá incomodada comigo. O que tá acontecendo? E aí, vamos lá. Por que as pessoas têm uma dificuldade tão grande de ter esse relacionamento com os pares, assim, com Sabe os por quê? parceiros? Sabe por que as pessoas têm muita dificuldade? Porque a gente entende divergência Como problema. Conflito, como um diferença, problema, como conflito. como briga. No meu estudo de mestrado, eu estudei conflitos profundamente. O conflito vai ser inerente. Sabe quando que a gente tem um conflito? Quando você gosta de azul e eu gosto de verde. Sim. Sempre que a gente tem uma divergência, existe um conflito ali. Só que o que a gente faz com as nossas divergências? Esse é o ponto. Porque quando a gente tem uma divergência, você gosta do verde, por que você gosta do verde? O que você lembrou aí? Eu lembrei o seguinte, porque o pensamento é esse, né? O pensamento é conflito é confusão. E na Sim. realidade... Às vezes é uma crença, né? Às vezes Não, é uma coisa crença. mais Pode ser Conflito solução. Pode ser solução. Muitas vezes conflito é Conflito pode oportunidade. ser. Porque se o outro pensa diferente de mim e eu começo a entender como o outro pensa, eu tenho uma chance de ampliar o meu repertório. Porque tem a lojinha, né, Cida? Sim. Mas vamos pensar, gente. Pode ser uma lojinha que vende só blusa de frio, ou pode ser uma lojinha que vende um monte de coisa. A gente pode expandir as nossas conexões cognitivas e começar a pensar de um monte de jeito. Tem coisa melhor do Mas que a eu gente acho que pensar. tem outras coisas também, assim. Qual que é a importância, né? O que nos foi ensinado, o que a gente leva, qual que é a importância dessa afinidade, dessa conexão que, assim, né, vai se tornar uma pessoa só. O que é passado para a gente em termos do ideal do casal, né? Que é todo mundo pensando juntinho, todo mundo fazendo juntinho, todo mundo tendo a mesma liberdade, quer dizer, um vai virar o outro. Não, mas esse A papo família de moderna. Pois duas é, metades da calma. laranja. Pois é, mas isso entra. A dificuldade nossa de dar conta do não do outro, de dar conta de conviver com a rejeição, dar conta de conviver com essa diferença,
nós temos que conseguir, a gente tem que conquistar a nossa autonomia para a gente saber que a gente não está junto. Então, E um espaço quer dizer, pra eu pensar tô diferente. puxando, Espaço pra pensar sim, diferente. eu tô puxando uma outra gaveta, mas porque senão, muitas vezes a gente coloca como uma solução de falar assim, olha, por que você não pensa desse jeito? Ô, Cida. Mas tem coisas que têm um significado para a gente que muitas vezes é difícil da gente abandonar porque a gente se segura naquilo. Então, nós temos que questionar um monte de coisas, e pensando né? nessas Eu acho que o primeiro verdades ponto é absolutas, esse. Sim, e trazendo, né, um pouco do que você colocou. Porque as famílias modernas, Sim. elas já têm essa ideia de eu tenho um relacionamento, mas eu quero ser feliz individualmente e o outro também. Só que aí é que tá. Buscar a minha felicidade no conceito, na crença, Sim. né? Eu não posso me conectar com o outro. Se ele falar alguma coisa que me incomoda, eu tenho que romper com ele. Uhum. Se ele falar alguma coisa pra mim, fazer diferente do que eu quero, eu não posso negociar, porque ele tá entrando na minha vida. Sim. Então, os casais têm entrado num rompimento muito grande em função desse novo modelo familiar, porque eles estão nessa busca individual dentro de um relacionamento, mas não sabem como fazer ajuste, não sabem como ficar bem na relação, né? Sim, mas eu vejo várias coisas aqui. Vamos lá. Vamos lá. A gente estava falando de distorções. Sim. As distorções, elas não vão acontecer somente nos relacionamentos Não, afetivos. nas relações. Em todas. Elas Todas. vão acontecer nas relações Não, eu olho com pra vocês, eu amigos. vou distorcer, ué. E Por que todos que você nós tá me vamos olhando? O que tá distorcer, acontecendo, né? E é possível alguém não distorcer? Impossível. Gente, mas se a possível. gente não concorda com a gente, não é? Tem dia que fala assim, gente, eu não tô me aguentando, eu vou dormir. Agora, como que a gente acha que não vai ter conflito e diferenças? E isso não... eu acho que é assim, não pode ser sinônimo de não gostar. Não pode colocar a questão do sentimento em avaliação. É simplesmente diferenças que precisam ser Agora, ajustadas. Vamos falar sobre como sair disso. Isso aqui é tema para 9 lives. O pessoal lives. que está ouvindo a gente, né? Imagina lá, a gente está perdido ali no nosso pensamento. Como é que a gente vai sair disso? Primeiro passo. O que a gente precisa Primeiro fazer? passo, porque é uma coisa muito difícil, é ver o invisível. O que está passando pela minha cabeça? O que eu estou pensando sobre isso? Essa autorreflexão Sim, é o primeiro sim. passo. O que está passando pela minha cabeça quando eu me sinto assim, quando eu me deparo com essa situação, quando o outro tem uma opinião diferente de mim? Primeiro passo. Segundo passo, Evidências. será que aí que vem a magia de questionar o pensamento? É o tesouro que a gente está entregando. É você poder identificar que aquele pensamento pode estar determinando um monte de comportamentos e às vezes aquilo está mais te prejudicando do que te atrapalhando. E eu acho que esse é o ponto, né? Assim, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Porque o tal Mas do eu acho onde que esse é o quero terceiro, chegar, sim. vai Porque no olha, segundo. olha só, será que eu tenho evidência para esse pensamento? Porque, gente, eu brinco com os meus pacientes. Todos nós somos um pouco esquizofrênicos, porque a gente escuta o pensamento e acredita nele. Sim. Se a gente for pensar o tanto de pensamento que a gente acredita, que a gente não contesta, que a gente são as nossas vozes internas, às vezes aquela vozinha que vem em forma de pensamento que vai determinar um monte de coisa na nossa vida. Então, peraí, isso aqui eu passa pela minha cabeça. Eu tenho evidência Sim. disso? Se eu não tenho evidência, eu vou descartar o pensamento? Vou descartar o pensamento? Não, O que a você gente vai faz com procurar evidência. A gente vai investigar, Sim. que é aquela lente de investigação. Então, eu tô pensando isso, eu tô pensando que a Renata tá aqui me olhando com essa cara, eu tô Que pensando que ela cara tá é essa? discordando de mim. Aí, no final do nosso programa, o que eu vou falar? Vou investigar. Rê, aquela hora, você estava discordando, eu vou dar, porque nós somos seres sociais, Sim. eu vou dar para ela a oportunidade, o direito que o outro tem de falar o que ela pensa. E aí ela vai falar, não, Rê, eu acho isso, eu acho aquilo, e depois a gente consolida. E aí vem a meta. Qual é o meu objetivo nessa situação? O que eu quero nessa situação? Porque a meta, a gente vai pensar, esse pensamento me ajuda ou me atrapalha? Não, porque quando Né? a gente tem claro, né, assim, vamos pro relacionamento que a gente começou a falar disso, e relacionamentos de um modo geral, né? Onde eu quero chegar? Quero ter um bom relacionamento, peraí. Para eu ter um relacionamento, eu tô tendo pensamentos, mas a minha forma de atuar, ela tá me ajudando ou me atrapalhando? Então, o que eu posso fazer para poder melhorar? E aí, muitas pessoas têm uma ideia de que, olha só, gente, olha a crença. Eu não posso agir diferente do que o meu pensamento está falando.
Então, eu falo que é como se fosse um seu mestre mandou com o pensamento, né? Seu pensamento manda, a pessoa faz. E isso é muito fácil, assim. Deixa eu melhorar isso. Não é que seja fácil de desconectar, mas é fácil de você identificar e observar assim, peraí, meu pensamento tá mandando eu fazer isso. Mas o que é ideal para eu fazer nessa situação? Que é o adulto, né? É o que é melhor para mim. É o que é melhor para mim. Porque o que eu vejo sempre é que as pessoas estão muitas vezes desconectadas, elas estão mais conectadas e reativas à emoção, porque cada um desses pensamentos, gente, gera emoção. Então, um pensamento de que o outro não devia ter feito isso comigo vai me gerar raiva. E aí eu vou entender, se ele não devia, então ele não devia mesmo. É verdade que ele não devia ter feito. Mas aí ele fez isso de propósito só para me magoar. Às vezes ele não fez de propósito, ele fez uma coisa displicente, de uma forma displicente, porque ele está distraído. E aí você já está fazendo toda a sua interpretação em cima disso, né? Então, acho assim, para a gente fechar aqui, eu acho que a gente precisa entender que pensamentos estão conectados com as nossas emoções, estão conectados com a forma como a gente se comporta, como a gente age no mundo e reage ao mundo. E não é porque eu pensei de uma determinada forma que isso ali é verdade, só porque eu senti dessa forma e essa minha sensação diz que aquilo é verdade para mim. Porque tem uma coisa muito interessante, é que muita gente acha que o pensamento é verdade porque sentiu. Então, se eu sentir tristeza, então o que eu penso é verdade. Se eu sentir ansiedade, então o que eu penso é verdade. Se eu sentir raiva, é porque eu tenho que agir de tal forma. E é porque isso daqui realmente é uma verdade. Então, a gente faz esses tipos de interpretação conectados com os nossos pensamentos, as nossas emoções, e a gente acaba criando alguns comportamentos que vão nos atrapalhar e até reforçando esses comportamentos. Então, eu acho que agora a gente, para deixar para uma próxima, eu acho que a gente tem que pensar aqui como é que a gente pode entender os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos e ter uma conexão melhor. Porque, na realidade, nós estamos aqui para nos conectar. E as pessoas que vivem mais e melhor, elas alimentam boas conexões. Se a gente alimenta um pensamento distorcido, com certeza nós vamos ter dificuldades nas conexões. Então, se nós vamos ter dificuldades nas conexões, nós vamos ter problemas. E nós vamos nos sentir infelizes. E aí, por aí vai. Então, acho que a gente tem que começar a entender pensamento, emoção, comportamento, como é que isso funciona, que tipo de comportamento eu posso ter, como que eu poderia pensar alternativamente, adaptativamente nessa situação. Uma outra pessoa pensaria diferente no meu lugar? Como é que essa pessoa pensaria? O que ela pensaria? Eu tenho uma amiga que pensaria de uma forma diferente aqui? Tenho. E como que ela pensaria? Você consegue quebrar esse ciclo, né? De que o pensamento, ele faz parte de um processo que eu aprendi e que eu posso emitir comportamentos mais funcionais. Exato. Então, né? Moral da história... Então, vamos fechar com uma outra pergunta? Você é aquilo que você pensa? A gente pode perguntar assim, como eu seria se eu questionasse os meus pensamentos? Ótimo. E tem uma frase linda, que é assim, em relação às coisas que a gente pensa, né, as nossas verdades, a gente tem que ser sempre inquilino e não dono dela. Pronto, Chiquérrima. muito bom.